E eu quero dizer para você que cada um de vocês é um presente do céu para nós, amém? Pastor, por que o senhor acha que eu sou um presente? Porque quem preocupa com o passado é o diabo. O meu Jesus preocupa com você agora, querido. O diabo está preocupado com o que você viveu. Jesus está preocupado com o que ele ainda vai fazer na sua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Eu queria chamar aqui na frente nessa noite uma irmã que tem um testemunho de vida tremendo. Sabe, nós tivemos um tempo, querido, na casa dela, nós conversamos. E o testemunho na vida dessa pessoa, dessa irmã, é tão tremendo, querido, que eu falei, irmã, a igreja precisa ouvir o que você passou. Porque tem gente, tem crente que acha que está passando luta aqui na igreja. Tem crente que acha que essa lutinha financeira que você está passando é muita coisa. Tem gente que está passando, querido, que esse problema familiar é muita coisa. Deixa eu te falar, querido. Abra seu coração nessa noite, que hoje Deus vai falar contigo, amém? Antes de eu chamar a irmã, eu queria ler com você Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 8. Se você tem a palavra de Deus, pode abrir. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo de número 13, verso de número 8. Pastor, eu não trouxe Bíblia, como é que faz? Acompanha comigo no telão e deixa o Espírito Santo falar no seu coração nessa noite, amém? Posso ler? Diz amém. Diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para todos sempre. Portanto, não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos. A força de vocês vem da graça de Deus e não de regras sobre alimentos que nada ajudam aqueles que as seguem. Temos um altar do qual os sacerdotes do tabernáculo não têm direito de comer. Querido, deixa eu te falar algo aqui sério nessa noite. Olha o que a Bíblia está dizendo. Temos um altar do qual nem os sacerdotes do tabernáculo não têm direito de comer. Pastor, o que é isso? Deus preparou uma mesa, querido, e chamou só os seus filhos para sentar nela. A Bíblia vai dizer que os cachorros comem no chão, mas quem é filho de Deus come sentado na mesa do rei. E eu conheço um Deus que tira você do pó e te faz assentar com os príncipes dessa terra. E se Jesus Cristo operou há 2000 anos atrás, Ele ainda opera ainda hoje, amém? Vamos aplaudir a Jesus pela vida da nossa irmã Marcela. Aleluia. Nossa irmã Marcela, querido, vai começar a contar um testemunho. Eu vou estar aqui para ajudar ela, mas eu queria que você abrisse o coração para que Deus falasse através dela nessa noite, amém? Deixa Deus te usar, minha irmã, em nome de Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Estou feliz por estar aqui, pela oportunidade de estar aqui hoje contando o que Deus fez na minha vida. Eu não vim aqui contar uma história para você chorar, não, nem para falar, tadinha, sofreu tanto. Eu vim contar porque Jesus fez um milagre na minha vida. E eu queria que você soubesse que Ele faz milagre. E eu sou um milagre na vida de Deus. Sou grata a Deus pelo pastor Emílio, que tem uns 15 dias, ou quase um mês, eu fiz uma decisão de estar aqui, porque Deus falou comigo nesse lugar e me trouxe para cá, para eu servir e honrar o nome dele. E eu creio em nome de Jesus que eu vou cumprir, porque eu quero morar no céu. Amém? Foi cometido em 2004. Eu fui cometida a 2 cânceres. Essa palavra é forte, dói demais. Minha filha tinha 3 aninhos, foi em 2004.
eu tive um diagnóstico de câncer no colo do útero. Com 27 anos, nova. Cheguei no consultório médico, fiz os exames de rotina e lá eu tive a notícia que eu estava com um tumor no colo do útero. E quando a gente recebe essa notícia, irmãos, o chão abre, parece que você quer entrar dentro e não quer voltar mais. A gente só pensa assim, vai morrer, né? E aí eu tive o diagnóstico, o médico falou assim, você já tem filho? Eu falei, tenho. Então acabou, é só ela. Vamos tirar seu útero, vamos tirar tudo. Aí eu falei, uai, tem que tirar? Então vamos tirar. E fui para um processo, chegou lá na medicina, fui para a medicina, fizeram uma equipe de médicos lá, e aí disseram para mim assim, vamos fazer uns exames, vamos tirar o tumor, tá pequenininho, vamos fazer biópsia e a gente vê o que faz. Aí eu fui, fiz todo o processo, tirou o tumor, e nessa época, irmãos, eu nasci num berço evangélico, estava afastada. Nessa época eu voltei para Jesus. E Jesus começou a fazer um milagre na minha vida. Aí quando eu fui no médico, retirou o tumor. Daí 15 dias me chamaram na medicina e falou para mim assim, não vamos tirar nada. O seu tumor foi no início, vamos tirar só ele, não vai precisar de rádio, não vai precisar de químio. Você crê em Deus? Falei, creio. Falei, então você foi curada. Amém, irmãos? E eu sarei. Daí 6 meses eu fui na médica. Não, tá com suspeita novamente. Não é possível. Aí minha família é de São Paulo. Eu fui para Barretos. Cheguei em Barretos desesperada. Vai tirar. É agora que eu vou embora. Pensei, agora chegou o fim. Cheguei em Barretos. Fiquei lá na minha família. Passei pelo médico. Ele falou para mim assim, fiz 3 biópsias. Eu não sei se vocês sabem, biópsia é um processo dolorido. Vai lá dentro do útero, arranca um pedacinho, sem anestesia, sem nada. Eu passei mais ou menos por umas 5 dessas. E aí o diagnóstico, não tem nada. Graças a Deus você foi curada. E ali eu segui minha vida, né? E depois agradeci a Deus pela cura, pelo milagre, né? Que eu recebi. E depois de 14 anos, eu comecei a sentir uma dor na perna. Eu pensava, era nervo ciático, né? E numa vaidade, irmãos, academia, caminhada. Deus falou, e fora da presença de Deus, Deus falou para mim assim, vou tirar. Porque desobediência, irmão, causa dor. Sabe, irmãos? A desobediência, se você tiver oportunidade de ficar na casa do Senhor, seja obediente, porque eu paguei um preço pela minha desobediência e eu não quero pagar mais. Aí eu fui, essa dor não passava, cada dia aumentava mais. Dor, irmãos, que não doía no corpo mais não, doía na alma. E eu fui em vários médicos e não achava. Fui em Araguari, todo médico me falava, eu ia, todos. E dor, não sabia. Um dia eu fui no médico, no Santa Genoveva, ele falou assim para mim, não, isso é nervo ciático. Fez todos os exercícios, lá você vai fazer uma ressonância da coluna, que vai estar o problema, vai estar lá. Fiz a primeira ressonância. O médico saiu de lá de dentro e falou assim, você não tem nada na coluna? Você tem certeza que você sente dor? Eu falei, eu já não estou andando mais. Aí ele saiu e falou assim, você não tem nada na coluna. Voltei para o médico, cheguei lá, falei para o médico assim, doutor, não tem nada na coluna, deu aí? Ele falou assim, olha, eu daria o meu diploma, que eu achava que era um nervo ciático. Aí eu lembrei de falar para ele que eu tive um câncer há 14 anos atrás. Quando eu disse para ele que eu tive um câncer, ele falou assim, então vamos fazer na bacia, vamos descer a ressonância. Aí fez na bacia. Aí estava lá um tumor no osso. Alguém já quebrou o braço aqui, perna, pé? Vocês sabem a dor que é. Não existe remédio quando você quebra um osso do pé, do braço ou da mão, qualquer um, você vai lá, ingessa e a dor para.
O tumor no osso, irmãos, foi no fêmur. Não tinha remédio que chegava ali. Não existia remédio que chegava e que cortava a dor. O que aconteceu? Parei de andar. Comecei a ficar numa cama, deitada, e chorava dia e noite. Sabe quando eu cessava a dor? Quando eu fechava o olho, que eu dormia. Eu pedia a morte todos os dias. Eu falava: Jesus, leva. Eu não aguento a dor. E a dor só aumentava todos os dias. 7 ressonâncias, uma cintilografia óssea e um diagnóstico, um tumor no fêmur direito. Eu tinha tanto medo da quimioterapia que eu pedi a Deus: não deixa eu fazer não. Sabe por quê, irmãos? O câncer, ele é uma doença que ele te humilha. Muitas pessoas são mutiladas. Só quem passa sabe. E não é só a gente que sofre não, a família, os pais. Eu via meu pai depressivo. Eu via minha mãe na minha doença, desenvolveu uma doença chamada epiceurismo. Quando ela levantava a roupa, cada ferida e pele. Sabe por quê? De ver um filho sentir dor, não poder tirar a dor do filho. Quantas pessoas me viu assim? E ele não podia tirar a dor. Eu precisava do médico. Aí o médico me mandou para um médico lá na Ortomed, chama Dr. Roberto Rejane, que eu falo que Deus foi o que conduziu até ele. Quando eu cheguei até ele, ele falou assim: tem vida para você, vamos tentar. Mas eu vou te falar uma coisa: já teve gente com esse tumor aqui que não aguentou 5 meses. Eu não sei quanto tempo de vida você tem, nós vamos fazer o que tiver que fazer. Talvez, Marcela, você vai entrar para a sala de cirurgia e vai sair sem a perna. Meu Deus, que desespero. Eu não podia fazer nada, irmão, só chorava de dor. Ele me conduziu uma biópsia. Eu fui fazer essa biópsia, irmãos, no centro cirúrgico, anestesia geral, porque eles colocam uma chave de fenda desse tamanho, vai lá no seu osso, fatia ele lá, agulha, tira um pedacinho do osso. E aí eu pedi assim: me dá um remédio para a dor. Eles falaram assim: não tem remédio que chega no osso, irmã. Não tem, não tinha, irmãos. Eu tomava morfina, irmãos, em volta do umbigo, na garganta, do lado de cá. Nunca cessou a dor. Morfina é para quem está em fase terminal de vida. Não tirava a minha dor. E um dia eu já não aguentava mais. O médico falou assim: vai lá para o hospital de câncer, tem uma médica lá, eu vou te levar lá. Ela chama médica da dor. Ela é especialista em tirar a dor. Quando eu cheguei até ela, ela me deu um remédio que chamava metadona. Metadona é uma droga que ia para o meu cérebro. Ali mexia com o meu cérebro para aliviar a dor da perna. Mas a dor não cessava. Não cessava, irmãos. E um dia eu falei para minha filha, meu ex-marido: vamos no culto. E eu, com dor, eu queria louvar. Irmãos, eu queria... Quantas oportunidades eu tive de estar na casa do Senhor e não tive. E quando eu estava com dor, que eu não podia sentar no lugar que vocês estavam, eu queria estar lá. Mas eu não podia estar lá. Então, quantas vezes a gente tem a oportunidade de estar aqui sentado e não senta, e não vem. Aí na hora da dor quer estar aqui. Na hora da dor, na hora do sofrimento quer estar aqui. Mas quantas oportunidades eu tive de estar e não tive. Eu fui nesse culto, pedi a Deus, orava, chorava, gritava, falava, gesticulava e nada adiantava. Era o processo de Deus na minha vida, mas eu não desejo para ninguém. Porque a dor no osso não tem fim, não tem medicamento. Esse dia eu cheguei do culto, eu deitei no sofá, minha filha no outro, e eu fui desfalecendo. Quando eu desfaleci, irmãos, eu vi a minha alma subindo, meu corpo ficando, minha filha, meu ex-marido chorando, gritando, chamaram uma irmã, e eu de cima via. Essa irmã chegou, ela chama irmã Lúcia, sou muito grata pela vida dela, que ela teve comigo nos piores momentos da minha vida.
E ela chegou e disse assim: essa doença não é para a morte, é para a vida. E quando eu ouvi isso, eu voltei. Sabe quantos anos a minha filha ia fazer? 15. Sabe qual que é o sonho de toda menina, fazer 15 anos? Ela não pôde ter. Eu via minha filha pelos cantos, que ela achava que eu não ia viver. Calada. Sabe, irmãos, é difícil demais passar por isso. Só quem teve que sabe. E aí eu passei por esse processo, foi muita dor, muita luta, muita dificuldade. Irmãos, o que eu mais ficava feliz era quando chegava um homem, pessoa de terno, falava: sou crente, vim visitar. Eu falava: entra, deixa entrar, que vai orar. Porque a gente fica crente, né? A gente fica mais crente. Eu falava: Senhor, me leva, porque agora eu estou salva. É fácil ter salvação num leito. Difícil é ter salvação aqui, ó. Na onde a gente trabalha, onde a gente anda. Irmão, eu sou falha. Tem pecado. Mas Jesus, Ele limpa tudo. Mas quando a gente decide tomar posição. E aí eu tive no médico, ele falou: Marcela. Eu falei: doutor, eu tenho medo de radioterapia, eu tenho medo de quimioterapia, eu não quero fazer. Ele falou: não, filha, você não tem chance de quimioterapia não, esse tumor aí é só arrancando o osso. Se eu quisesse, irmãos, uma quimioterapia, eu não tinha nem chance de vida. Era arrancar o osso e pronto. Eu falei: mas o que o senhor vai fazer? Ele falou: vou colocar uma prótese de titânio na sua perna e você pede a Deus para ela não dar rejeição, para você voltar a andar. Aí marcaram a cirurgia, eu fui para a medicina, eu falei assim para ele: ó, doutor, eu não quero tomar anestesia geral, o senhor me dá só daqui para cá. Ele falou: por quê? Eu falei: porque eu tenho medo de morrer. Eu queria morrer, irmão, mas eu depois não, eu não queria mais. Eu queria viver, porque eu tinha uma filha, né? Tinha família. Ele falou: tá bom. Eu entrei para o centro cirúrgico, e os médicos de hoje falaram assim: ela vai fazer quimioterapia. Aquilo no meu coração, eu falei: eu não vou não, Jesus, o senhor falou que eu não vou. Eu não queria. Sabe por que eu não queria? Vaidade. Medo de perder o cabelo, medo de perder a sobrancelha. Sabe, irmãos, a vaidade, ela leva nós para o buraco. Não compensa nada disso. Hoje eu vejo. Hoje eu não pago nada para sentir dor. Nada. Quantas mulheres aí: eu quero fazer uma lipo. Não pago não, irmão. Não pago. Não compensa. Lá no céu nós não vamos ter nada disso. Passei pelo processo, fui fazer a cirurgia, irmãos. Assisti tudo. Os médicos reunindo. Nós vamos arrancar o osso dela. Nós vamos fazer isso. Vai colocar a prótese. Começou o processo. É umas lixadeiras. Quando lixava, o sangue subia. E as médicas falavam assim: você não quer tomar, não quer dormir? Eu falava: não, deixa eu ver. Eu vi todo o processo. A minha perna direita foi arrancado o osso do fêmur. Arrancado, irmãos, arrancado. Cortado, todos os vasos, tudo arrancado. Quando tirou o osso, mostrou: tá aqui, um tumor de 5 centímetros no fêmur. E foi colocado uma prótese na minha perna. Aí o processo é pior. Medicação forte demais. Prótese não podia dar rejeição. 32 pontos. Não mexia a perna. Quando chegava em casa, ia subir na cama. Minha filha, um deitava, o outro punha a perna, era só grito, irmãos. Que tinha um ferro ali que tinha que adaptar no meu corpo. E a dor era imensa, imensa. Não tinha como ficar aí. O que eu fiz? Queria morrer de novo. E aí eu não alimentava, só numa cama. Aí eu fui definhando, porque eu fiquei magra. Eu falava para minha mãe: não põe roupa em mim não, joga só um lençol. Para que roupa? Tanto sofrimento para vestir. Aí jogava o lençol. Não comia, não alimentava. A perna queria dar rejeição, irmãos. Puxava, eu gritava o dia inteirinho, porque ela puxava que não podia dar rejeição. Chamava a Silvana, eu me lembro bem, ia lá, a
aplicar remédio na minha veia, para comida parar no estômago, para mim não emagrecer mais e mais, e não comia. Aí eu fiquei de cadeira de roda, eu passei por andador, bengala, eu tive que aprender a andar de novo. Irmãos, e quem me vê não fala que eu tenho uma prótese. Sabe por quê, irmãos? Nem mancar eu manco. Sabe por quê? Porque Deus faz perfeito. Só Ele faz perfeito. Eu nunca esqueço o dia que o médico falou assim pra mim. Eu cheguei lá, eu falei: doutor, eu quero pôr uma palmilha na minha sapata. Ele falou: Marcia, quantos pares de sapato você teve lá? Deve ter uns 100. Ele falou: então você vai pôr no 100. Como é que você vai fazer? Ele falou: Marcela, eu fiz tudo certinho. Você não vai precisar pôr palmilha não. Você não vai mancar não. Pastor, doutor, mas eu tô sentindo dor, tô mancando. Ele falou: ó, a dor é aqui. Aí, irmãos, fui lá, fui tirando os pontos. Não podia tirar tudo. Tirava 5, voltava para casa. Tirava 5, voltava para casa. Porque senão abria tudo de novo. Mas graças a Deus a prótese ficou ali, a perna tá aqui. Eu nunca esqueço que o médico falou assim para mim, ó: Marcela, eu fiz uma gambiarra na sua perna. Porque quem faz perfeito é só Jesus. Só Ele faz perfeito. E depois eu tive um tempo aí, eu encontrei uma advogada, até ela está com meus processos. Nós estávamos fazendo pilates. Irmãos, eu faço tudo que um ser humano pode fazer num pilates. Eu me atrevo a isso, porque se Jesus me deu vida e saúde, eu vou fazer aquilo que pode fazer. E nesse pilates nós estávamos lá. A Michelle falou: não força muito não. Ela falou: por quê? Eu falei: não, porque eu tive um câncer, eu tenho uma prótese. Ela falou assim: que câncer que é esse, irmã? Eu falei: eu tive um endosarcoma. Ela falou assim: minha mãe teve. Você sobreviveu? Eu falei: sobrevivi. Por quê? Ela falou: porque minha mãe durou 6 meses com o mesmo tumor. Era o que eu tinha de vida. Mas os 6 meses eu tinha de vida para os médicos. Para Deus não. Para Deus eu tinha mais vida. Para o médico eu não tinha, mas para Deus eu tinha. Eu tenho uma pergunta quando eu chegar lá no céu. Para Deus, essa eu vou perguntar. Porque, irmãos, nos 2 cânceres que eu tive, quantas pessoas morreram? Quantas pessoas que eu conheci, amigos. Teve um dia que eu estava no hospital do câncer, eu conheci o Gabriel. Ele é sobrinho da Beth Vilela, ele tinha, Denise lembra, 19 anos, né? Câncer de pulmão. Eu falava assim: Jesus, deixa eu morrer, deixa ele viver. Eu já estou mais velha, ele está novo. Irmãos, Deus não permitiu, Deus levou ele para a glória de Deus e me deixou na terra. E quantas pessoas se foram que eu vi de sofrimento, e por que eu não fui? E eu tenho essa pergunta para ele: por quê? Porque todos nós aqui vamos chegar o dia que nós vamos, querendo ou não, de câncer ou não. Mas eu quero saber por que ele me deixou. Mas hoje, depois de 4 anos que eu tirei o fêmur, eu pude entender esses dias agora que Deus me deixou na terra por um propósito, para falar o que Deus fez na minha vida. Eu nunca tinha falado, irmãos. Eu falei agora esses dias numa igreja, porque eu fiz um propósito com Deus diante dele. Quando você fizer um propósito de Deus diante dele, cumpra, porque senão ele cobra. E ele tem cobrado na minha vida. Eu tenho pagado o preço. Não queira pagar o preço. Quando você falar alguma coisa para Deus, cumpra. Eu não cumpri. Eu falei: Jesus, se o Senhor me curar, eu vou contar meu testemunho em toda a igreja que eu pôr o pé. Eu não tinha contado. A ferida, irmãos, para mim falar aqui hoje, eu estou desde de manhã relembrando o passado, porque tem passado que dói. É mexer na ferida, é lembrar de algo que te machucou, que te trouxe mágoa, te trouxe dor, porque eu não aceitava o câncer. Eu falava: tanta gente ruim, por que não dá nas outras pessoas? Por que tem que ser em mim? Porque Deus sabia, irmãos, que eu aguentaria um tumor no osso. E vou te falar, a dor é tão grande, mas tão grande, que depois que eu tirei o osso, que eu estava em recuperação, que eu estava bem, começou a sentir dor de novo. Eu pensei: eu estou com câncer de novo. Que dor é essa? E choro de novo, e choro, e choro. Sabe o que aconteceu, irmãos?
o meu cérebro gravou a dor, tamanha dor. Porque a dor que eu senti, eu não sei se vocês sabem, a dor no osso é a dor que um ser humano, é a dor mais forte que um ser humano possa suportar. Não tem outra dor, irmãos. Porque, como eu disse no começo, o remédio não chega no osso. Então, todo remédio que eu tomava, não adiantava. Então, eles davam uma droga que ia para o meu cérebro para me exportar. Quando eu cheguei no médico, aos prantos, aos gritos, falei, eu estou com câncer de novo. Ele falou assim, não, esse é medicamento que você toma tira dor de paciente em fase terminal. O que aconteceu com você? A sua dor, Marcela, foi muito além do que um ser humano pode suportar. O seu cérebro gravou ela. Aí ele falou para mim, você vai sair daqui agora e vai para uma psicóloga tratar a mente. E eu saí de lá, fui para a psicóloga, daí 15 dias eu já não sentia mais nada. E tratou. Mas a dor tratou aqui, mas aqui ficou. Sabe, irmãos, não é fácil. Um câncer não é para qualquer pessoa. Mas existe um Deus que pode curar e mudar a sua história. Porque Ele mudou a minha. E eu creio que Ele vai mudar mais uma vez. Então não queira pagar o preço, não brinque com a palavra de Deus. Eu estou dizendo que eu brinquei. Eu paguei o preço com a vida. Eu só não paguei o preço com a vida porque Deus não permitiu que eu pagasse com a vida. Mas Ele me deu uma oportunidade, mais uma, de estar na casa do Senhor. Louvando, agradecendo a Deus. Eu não estou passando por um momento fácil na minha vida, mas eu superei um câncer e vou superar mais uma vez. Tem sido difícil, mas eu tenho visto que Deus vai me dar mais um milagre. Em breve eu vou contar aqui. Para edificação, para o crescimento. Mas Deus, Ele pode todas as coisas. Confia. Não é fácil falar para mim aqui, é muito fácil. Eu sei que para falar para você, não, vai na igreja, Deus vai mudar a sua história, é fácil demais. O difícil é sentar, ouvir e viver e acreditar. Então, irmãos, não foi fácil para mim. E hoje eu caminho, eu tenho minhas limitações. Eu achei que eu nunca mais fosse andar. Eu achei que eu nunca mais caminhar, eu não posso. Porque caminhar, a prótese, ela faz todo o movimento de uma perna, né? Aí eu cheguei lá e falei, pastor, doutor, eu queria muito poder caminhar. Ir na pista de caminhada. Voltar a fazer exercício físico. Não, não pode. Mas você pode andar de bicicleta. Aí eu comprei a bicicleta. Subi em cima da bicicleta, irmãos. Quando eu peguei aquela via lá, que eu subi em cima da bicicleta, que eu vi o vento bater no meu rosto, saber que eu podia andar de bicicleta. Para quem ia sair sem perna, irmãos. Eu entrei para dentro do centro cirúrgico sem saber se eu ia sair com perna ou sem perna. Eu estava andando de bicicleta, sabe o que é isso? Às vezes ninguém dá valor em pedalar uma bicicleta. Dá glória a Deus por você pedalar uma bicicleta, por você ter chance de andar, por você ter chance de respirar. Isso é grato para mim. Foi assim, foi um divisor de águas quando eu andei de bicicleta, coisa tão pequenininha que a gente não dá valor. A gente não dá valor nesses momentos aqui. Eu não estou falando para vocês, só para vocês, não, por mim também. Mas o pastor Emílio me deu a oportunidade. E eu vou falar, o Senhor falou comigo nesse lugar, fica aqui que você vai ser cuidado, irmãos. Deus está me surpreendendo. Eu já tinha passado por esse lugar e nunca tinha ficado, mas tem a hora certa de chegar e ficar. Sou grata à vida desse pastor, porque o que ele tem feito por mim, vocês não imaginam. Eu nunca imaginei que um pastor podia fazer. E ele tem feito, tem cuidado, a esposa dele. Eu queria agradecer a Fran. Eu fui lá na casa dela fazer unha, irmãos. Deus não leva a gente em qualquer lugar, não. Eu achei que era só para fazer uma unha, mas não era. O propósito de Deus era me trazer para a casa do Senhor e permanecer aqui. Então não desista do que Deus tem na sua vida, nunca.
luta por tudo, luta com todas as forças. Não é fácil, não vou falar para você, irmãos, eu não vou cair. Não, como o pastor falou ontem no ensino, a gente cai, que a gente é ser humano. Mas todas as vezes que cair, que Jesus possa levantar e firmar, que nós ficamos na presença do Senhor. Porque o pastor Emílio tem pregado aqui, Jesus está voltando, é hora de consertar a vida. Eu quero consertar, porque eu quero viver. Eu pedi para Deus, Senhor, permita que eu viva para eu ser feliz na terra. E eu creio, irmãos. Então você que hoje tem um filho com câncer, algum parente, não desista de lutar. Porque Jesus cura, Jesus muda a história, Jesus transforma vidas. Ele transformou a minha e vai transformar a sua também. Quando você estiver doente, coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida e Deus vai fazer um milagre. Porque eu sou um milagre de Deus. Eu não sobrevivi por nada, irmãos. Eu sobrevivi por estar aqui hoje falando para você que Jesus cura, que Jesus faz milagre ainda. E Ele fez na minha vida e vai fazer na sua. Não desista. Porque passar por essa doença ninguém quer. Essa semana eu tive uma ligação do hospital. Eles falaram para mim assim, ó, tem 8.000 doentes. Eu falei, eu já tive aí, eu já passei por aí. Eles pedindo doação. 8.000 doentes só ali. Irmãos, Barretos é uma eternidade. Eu tive no hospital de Barretos. Ó, meu pai teve câncer de próstata. Meu sogro de intestino. Eu 2 vezes, uma tia de mama. Então eu já tive experiência com essa doença. E sabe por que essa doença chegou até mim, irmã? Emocional. Cura o seu emocional, irmãos. A ansiedade, isso tudo traz doença para a alma. Depressão. Só quem cura a depressão é Jesus. Se você estiver depressivo, você está no lugar certo, que é só aqui. Só Jesus cura. Então eu sou grata a Deus por estar viva, por Deus ter colocado pessoas na minha vida, caminhado comigo. Queria agradecer aos meus amigos que eu convidei, que vêm sempre me acompanhar alguém, né? Fico feliz porque eu não estou sozinha nessa cidade. Quantas vezes eu pensei em estar só, mas não estou. Deus nunca me deixou só. Então eu queria agradecer a oportunidade. E você que está aqui essa noite, não desvia do caminho do Senhor por nada dessa vida, nada, não deixa nada tirar você da presença de Deus. Porque quando você estiver num leito, irmãos, e querer estar aqui, não vai ter condição. Quantas vezes eu chorei para tomar uma santa ceia, e quantas vezes eu tive a oportunidade de ir lá tomar e não fui. Não fui. Foi nesses pequenos detalhes que Deus veio trabalhando na minha vida. Então eu queria agradecer a oportunidade de estar contando para vocês aquilo que eu vivi. Hoje eu posso andar, eu posso caminhar, eu posso falar, porque Jesus fez um milagre na minha vida. Não foi um câncer, foi 2. Não foi fácil. Estar aqui hoje para mim não é fácil. É um dia de choro, um dia de luta, mas um dia de vitória na presença do Senhor. Amém? Eu queria agradecer a igreja. Em nome de Jesus, obrigada, pastora Emília, por tudo. Pra te adorar eu vivo. Diga. Pra te adorar eu vivo só. Espírito Santo, pra te adorar. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Sim, irmãos, a palavra do Senhor nessa noite é conserto. Assim como o Senhor fez um milagre na vida dessa irmã, querido, eu quero te dizer, Deus quer fazer um milagre na tua vida nessa noite. Sabe, querido, às vezes você chegou aqui nessa noite, eu não sei como é que você entrou por essa porta. Eu não sei como é que você entrou por essa porta, querido. Eu não sei se você entrou aqui enfermo.
Eu não sei se você entrou aqui nessa noite, querido, sabe, angustiado, ferido, entristecido, magoado. Mas eu quero te dizer como Deus fez um milagre na vida da irmã Marcela. Deus, Ele pode fazer um milagre na tua vida. Você crê nisso nessa noite? Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu já fiz nessa vida. O senhor não sabe o que eu já pequei nessa vida. Deixa eu te falar um negócio. A minha Bíblia vai dizer, querido, que o inferno, ele sabe todos os erros que você cometeu, mas só os céus conseguem escrever os acertos que você vai ter daqui para frente. Eu estou te chamando, querido, para apagar o seu passado e escrever uma nova história na presença de Jesus nessa noite. Sabe, coloca a mão no seu coração aí, assentado nessa noite. E diante de um testemunho tão forte desse, querido, eu queria dizer para você: não interessa como você entrou aqui nessa noite, mas você vai sair daqui curado nessa noite. Em nome de Jesus. Sim, Espírito Santo. Faz um milagre, Pai, naquele que quer, naquele que tem coragem de pedir nessa noite. Ei, diz assim, ó: não importa quem você, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar? Deixa Deus te pegar nessa noite. Mas a tristeza, o desespero te fizeram. Querido, esquece quem está do seu lado nessa noite. Não importa pra onde você, se na escuridão da noite Ele apaga o seu. E o que, igreja? Diga assim, ó: Ele não desiste de você. Ele compreende. Nunca vi um amor. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Você crê nisso nessa noite? Fica de pé, deixa eu orar por você. Coloca a mão no teu coração aí, a gente já vai terminar. Mas eu quero te perguntar: você veio aqui nessa noite buscar o que, querido? Eu estou com a prova viva de um milagre aqui diante do altar. Eu estou com a prova viva de alguém que venceu a morte. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite, mas deixa eu te dizer uma coisa séria aqui para você.